fez um ultrassom, você encontrasse o Marcos assim? Olha, é meio difícil. Você é vigilante, né, como profissão. É meio difícil, porque quando você é conhecedora da palavra, se ele vir falar, se Deus usar a boca dele, você tem um discernimento de saber se é Deus ou não. Se ele estivesse na rua e não tivesse falado nada? Se ele visse para o meu lado, tentando, pelo menos, me tocar ali, ia se imobilizar. E você é maior que ele, né? Bem maior. Você imobilizaria. Quer dizer, você teria medo dele? Eu teria receio, sim. Por quê? Receio. Porque, assim, pelo jeito tatuado, acho que a sociedade em si discrimina, né? O pessoal que tem tatuagem, essas coisas. Né? Não, porque, assim, não tá tatuado, né? Você tem duas só, né? E ele, sim, então, tá todo totalmente... está todo tatuado, né? Então a gente já fica com receio, então, né? Então você teria um receio, como a sociedade teria um receio? Você sentia esse receio na pele? Sentia, as pessoas discriminavam muito, eu não podia ir pra praia, em muitos lugares no fórum. Estranho. Quando eu ia no fórum era tremendo, tinha que pôr... Qualquer tipo de blusa cacharel. Qualquer tipo de segurança que você tivesse que passar, você se sentia discriminado. Sentia discriminado. Mesmo assim você fazia. E aí era que é o pior, porque eu também sou segurança. Então eu falei, poxa, eu sei tratar o pessoal mais ameno, mas o pessoal gostava realmente de pisar um pouquinho no meu carro. Mas mesmo assim você fazia mais tatuagens? Fazia mais, a do rosto estava paga. Agora, quando você foi chegar numa igreja, levado, você não achou eles vão, da mesma forma que eu sou discriminado, agora eu não vou conseguir entrar nessa igreja nunca, vão falar que eu tô louco. É verdade, eu pensava dessa maneira, mas não foi. Pode sentar. Eu fui bem tratado. Muito obrigada. Tá. Pode colocar a camisa, muito obrigada pela sua gentileza. Mas quer dizer, você, se já era discriminado, no momento que você foi levado pela sua irmã a uma igreja, você não achou bom, agora vamos botar para fora. Ou em momento algum você não tinha esse receio? Eu fiquei preocupado. Falei, eu vou chegar lá na igreja, o pessoal vai me enquadrar de alguma maneira. Eu não sabia nem que aquelas pessoas que estavam na porta era para ajudar para pôr para dentro. Eu pensei que era segurança. Porque tem gente para pôr para dentro? Não, tem porteiros na igreja que recepciona a pessoa até um banco, algum lugar disponível. Mas eu pensava que era segurança da igreja também a princípio, mas agora eu sei que não é. E quando você chegou lá, você na mesma hora, viu mais alguma coisa? Não, eu senti assim, o meu corpo tremer e pegar fogo, assim, como pegar se fosse... fogo? Como uma ansiedade. Você fala isso bem normalmente, assim, né? Normal. Como assim normal? Às vezes a gente tem uma febre interna, da ansiedade, da emoção, um calafrio, alguma coisa assim. E lá mudou mais aí da minha vida. Entendi. Tá bom. Eu vou dar um recadinho, até porque eu tenho bastante coisa para te perguntar. É uma história bem... Como é que eu vou dizer? Eu tô meio abismada. Bem diferente, mas muito, muito legal de você estar aqui, tá? Eu vou até pedir mais uns fatos da nossa poltrona de hoje, mas antes disso, eu vou aproveitar e dar um recadinho do Marcos, porque, de repente, você mudar de vida pode acontecer. Agora, quando você não pode sair da sua pele, deve ter sido interessante. Roda aí. The devil sends the beast with O wrath. Senhor que mudou a nossa vida, Because he knows the time is short. podemos dar fruto. A partir do momento que fazemos o bem ao Let próximo, him who hath understanding reckon the number of the beast. Its number is 666. quando olhamos para Jesus Cristo, nós temos uma força exterior, uma força interior, uma força que vem do alto, e essa força nos faz caminhar. Após a visão, Marcos passou a frequentar a igreja evangélica. É comum convidar os fiéis para darem testemunho. No altar contam a história de suas vidas. Pessoas me convidavam para ir até a igreja onde eles frequentavam para dar um testemunho. E aonde eu ia, eu levava um jornal ou uma revista, algo que mostrava o que eu era antes e o que eu sou agora. E pela misericórdia do Senhor, conforme eu ministrava a palavra de Deus, nunca li a Bíblia na minha vida. A palavra do Senhor veio como dom de ciências sobre a minha vida. Conforme eu abro a Bíblia, o Senhor me revela o passado, o que aconteceu na época, e na hora, na vida de cada pessoa.
todas elas que vinham até mim. E pela misericórdia do Senhor, começou paralíticos a andar, mudos voltaram a falar, surdos ouviam e cegos enxergavam. Então, desde então, eu descobri que o Senhor realmente ele poderia me usar de maneira profunda. Eu comecei a orar para que Deus me usasse cada vez mais, até o caso de 2 mortos que ressuscitou. De testemunho a palestras. Marcos era convidado para comentar a Bíblia. Levou para o altar o que acontecia em devaneios. Sonhava com textos bíblicos. Acontecimentos fantásticos. Então, todos os dias, antes de eu dormir, eu lia a Bíblia, para que eu pudesse entender algumas partes, alguma história. E conforme eu dormia, o Senhor me revelava, através do dom das ciências e da sabedoria, as histórias que eu lia através da Bíblia, no passado, como ela estava sendo feita, como eram naquela época, e no dia de hoje. Então, quando eu ministrava de maneira diferenciada, de maneira mudada, não por intelecto, não por estudo, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus, como era no passado e é no presente. E através disso a glória do Senhor descia sobre todos os lugares onde eu ministrava a palavra do Senhor. Marcos não faz distinção da fé. Se diz um pastor missionário. Sua principal função é levar a palavra, sem levar em conta a religião. Além de presidir a Assembleia de Deus Ministério Vila Raquel, na qual o Senhor já me deu para pastorear com 2 anos de evangelho, na qual sou pastor missionário, todos os dias eu ainda ministro em outras igrejas que me convidam, por causa do meu testemunho, para que outras pessoas, outras mães que têm filhos no meio do rock, que têm filhos que têm tatuagens, saibam também que possa ser mudado através do Espírito Santo de Deus, e que o milagre está sobre a terra e acontecem a todos os que crêem. A prova do sucesso, recebeu um convite. Gravou um CD gospel, ao invés da música, interpretação. O Evangelho na voz de Pastor Marcos. Nós estamos com 3 CDs, chamado Nascer de Novo. A primeira era de forma independente e tinha a Cachoeira como fundo. A segunda foi pela TBN Gospel. E a terceira é o CD e DVD, um kit, também onde tem videokê. E eu também, conforme eu narro a palavra do Senhor, tem o documentário mostrando as minhas tatuagens, que um dia hão de desaparecer. E também tem cultos missionários, onde fazemos no ar livre, nas praças públicas, por todo o estado de São Paulo. O Senhor que mudou a nossa vida, que nos colocou como imagem e semelhança sobre a terra. Marcos, que história, hein? O que você quis dizer ali com Filhos do Rock? Filhos do Rock significa o seguinte: quando um pai ou uma mãe, eu falo com toda certeza, tem um filho que curte um rock, talvez o filho gosta, que é legal, mas os pais ficam preocupados, como meus pais também ficavam. Eu era um filho do rock. Minha mãe se preocupava onde eu estava. Mas isso, onde você estava? Dentro do cemitério. Gente, mas como assim? O que você estava fazendo dentro do cemitério? O movimento rock ele tem a ver também com o movimento gótico e dark. Então as pessoas procuram fazer o que não é muito bom. Tipo o que você fazia no cemitério? Dormir em sepulturas. Por que isso? Somente por emoção. Mas qual é a emoção de dormir com morto? Emoção do movimento dark. Antigamente, em 1986 mais ou menos, eu curtia um salão de rock chamado Retrô, no Santa Cecília. Certo, e? E terminava, a gente não tinha ônibus, não tinha condução, a gente ia pra dentro do cemitério e começava a contar filmes de terror, histórias de terror.
Então hoje é dessa